E para completar a mega técnica de gestão da emoção, que é o gerenciamento dos pensamentos, nós precisamos conhecer a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais, sem gerenciamento, é uma bomba contra a saúde emocional. Você pensa demais? A sua mente é agitada? Você está sempre antecipando aos fatos, preocupando-se com os problemas, tendo uma mente intranquila? Por pesquisar nessa complexa fronteira da ciência, eu descobri essa síndrome. Fiquei feliz ao descobri-la, mas também fiquei ao mesmo tempo infeliz em saber que no mundo todo ela está sendo vivenciada desde crianças, adolescentes a adultos. A síndrome do pensamento acelerado é patrocinada ou financiada por algumas causas importantes. Por exemplo, o excesso de informação. No passado, há 2 ou 3 séculos, a cada 200 anos multiplicava-se o número de informação na área de matemática, física, química, biologia, medicina, filosofia e até espiritualidade. Hoje dobra-se a cada 1 ano. E esse excesso de informação que crianças, adolescentes e adultos são expostos são biografados por um fenômeno que vocês já conhecem, o fenômeno RAM. Portanto, o excesso de informação não é estéril, satura o córtex cerebral e hiperacelera a construção de pensamentos. Transforma aqueles 4 copilotos da mente humana que eu lhes ensinei: gatilho da memória, janela da memória, âncora da memória e alto fluxo. Ou seja, eles se tornam frenéticos, começam a ler a memória numa velocidade nunca antes vista, gerando um esgotamento cerebral e produzindo os sintomas clássicos. Alguns deles eu já citei e agora os reforço. Dores de cabeça e dores musculares são sintomas de um cérebro esgotado por uma mente hiperpensante ou que tem a síndrome do pensamento acelerado ou SPA. Acordar cansado, sem uma explicação plausível, sem ter feito exercícios importantes no dia anterior. Sofrer por antecipação, ter dificuldade de conviver com pessoas lentas. Você tem essa dificuldade? Muitos, diante de um religioso, declaram que na saúde e na doença, na alegria e na tristeza se amariam. Só que eles esquecem que um tem um ritmo diferente do outro de construir pensamentos. E de repente ela é acelerada e ele é lento e ela começa a criticar: meu marido tem um raciocínio que me acompanha. Ou então ele é acelerado, ela é lenta, eles começam a criticar um ao outro. Porque antes de morarem juntos, os fantasmas, as diferenças não apareciam. Depois que começam a morar e habitar na mesma casa, dormir na mesma cama, os monstros que estavam no inconsciente vêm à tona. Por favor, não tenha necessidade neurótica de querer que todo mundo tenha o seu ritmo de raciocínio. Há crianças que comem devagar, falam devagar e são normais, mas as mães entram em pânico: meus filhos são lentos demais. E a criança e adolescente tão agitados que não suportam a lentidão dos pais, também reclamam. Cada ser humano é um veículo cognitivo, tem seu timing para produzir raciocínio, suas respostas e as suas reações. E não pensem utopicamente que você, por ser agitado, é mais eficiente, produz ideias e raciocínios mais brilhantes do que quem é lento. Cuidado, uma mente hiperagitada pensa muito, mas às vezes é estéril, carece de respostas profundas e eficientes, porque não enxerga globalmente os problemas, não enxerga por múltiplos ângulos. Está mais do que provado que nós temos que acalmar a nossa mente para ter focos mais profundos. Uma mente acelerada, uma mente hiperpensante e ansiosa tem déficit enorme para trazer soluções pacíficas e inteligentes para os conflitos que ocorrem na sua empresa, nas relações sociais, nas relações com as pessoas que amam. Um outro sintoma da síndrome do pensamento acelerado, um transtorno do sono. Demora para dormir, ou dorme, acorda, dorme de novo, acorda de novo, ou então interrompe o sono e não consegue dormir mais. Parece um personagem assombrado pelos fantasmas da sua mente. A mente produz tantos pensamentos que não consegue voltar para o inconsciente, relaxar e repousar. O transtorno do sono era raro no passado, hoje é extremamente comum. E quem usa 1 hora de celular por dia pode comprometer 15 minutos do seu sono à noite. E cuidado, não dê celulares
sem nenhum controle para os seus filhos. O ideal é que criança e adolescente, no máximo, tenham meia hora de manhã ou na hora do almoço e meia hora à tarde para entrar nas redes sociais. Porque não apenas drogas como cocaína e crack viciam, as mídias digitais viciam, as redes sociais viciam, a necessidade neurótica de que o outro dê um like vicia. Você tem de saber que as redes sociais, a tecnologia digital trouxe ganhos enormes. A democratização da informação, a otimização de processos, a escalabilidade, mas trouxe prejuízos que Steve Jobs jamais imaginou que poderia ocorrer. Aliás, nas suas últimas entrevistas, ele dizia que não dava celular aos seus filhos, mas não disse, não alertou centenas de milhões de pessoas que um dia teriam smartphone. Cuidado, você deve usar os smartphones com parcimônia, com inteligência. Não use a toda hora, não seja um viciado em entrar em aplicativos e nas redes sociais. E não acredite que você vai ter milhares de amigos. Se você tiver alguns amigos que possam dividir a sua história, você se dê por feliz. Porque, como eu tenho dito e reforço, a maioria das pessoas não é amiga de si mesma. Não consegue ficar 5 ou 10 minutos sem nada para fazer, que dá um ciricutico. Não tem nada para fazer nessa casa, os finais de semana se tornam um tédio, a vida se torna um alimento, um nutriente sem nenhum tempero. Vou te pedir uma coisa, se possível, não use os smartphones nos finais de semana. Use como telefone, ou no máximo, se você precisar de trabalhar ou resolver alguns problemas, use alguns minutos de manhã, à tarde e à noite, mas não fique o dia inteiro plugado na tecnologia digital. Caso contrário, você tem grande chance de desenvolver altos níveis da síndrome do pensamento acelerado. Vamos falar sobre esquecimento. Por que as pessoas estão com tanto déficit de memória? Às vezes eu dou conferência para milhares de professores de todos os níveis. Ensino fundamental, ensino médio ou high school e universidade e pós-graduação. Eu pergunto para as plateias quais são os sintomas que estão apresentando em relação à síndrome do pensamento acelerado. Eu tenho que internar quase todos. E quando eu pergunto quem anda esquecido ou tem déficit de memória, quase todos levantam as mãos. Bom, aí eu digo para os professores, queridos mestres, se vocês estão coletivamente esquecidos, como é que tem coragem de exigir que seus alunos se lembrem nas provas? Eles também estão apresentando a síndrome do pensamento acelerado. Por isso eu tenho pedido em mais de 70 países que eu sou publicado que nós devemos rever a maneira como avaliamos os alunos. Não devemos avaliá-los apenas pelo rendimento nas provas. Devemos avaliá-los não pela assertividade apenas, mas pelo raciocínio esquemático. Se o aluno teve um raciocínio esquemático adequado, inventividade, ousadia, isso deve contar. Ele pode ter nota alta, mesmo que errou vários elementos da resposta que você esperava. E não apenas dentro do set da prova, nós deveríamos avaliar um aluno também pela participação, debate de ideias, a interatividade, a generosidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia, a capacidade de pensar antes de reagir. Portanto, se nós queremos formar mentes brilhantes, verdadeiros pensadores, nós precisamos, no mundo todo, reciclar os ministérios da educação. Nós deveríamos preparar os nossos alunos para ter gestão da emoção, para que eles possam, de fato, passar nas provas, nos imensos desafios que eles terão ao longo da vida. Bom, a síndrome do pensamento acelerado tem sido confundida no mundo todo com a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. E a hiperatividade atinge apenas 1 a 2% dos alunos, das crianças, adolescentes e também dos adultos. E tem de haver um viés genético, ou seja, um pai, uma mãe, um avô ou uma avó inquieto, agitado, mas de origem metabólica. Mas por que a incidência da síndrome do pensamento acelerado é cerca de 70 vezes maior, 80 vezes maior? Porque mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. O excesso de informação, portanto, hoje a cada 1 ano, duplica o número de informação, o excesso de uso de smartphone, o excesso de games, o excesso de televisão, o excesso de preocupação e o excesso de atividade. Eu tenho dado muitas conferências para magistrados, inclusive para líderes da Polícia Federal, para a Associação de Advogados dos países, e eu tenho dito que estamos assistindo um assassinato coletivo da infância e das crianças. Crianças
que tem tempo para tudo, mas não para ter infância, para se aventurar, para se reinventar, para contemplar o belo, para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Por isso, queridos amigos, é vital gerenciar os pensamentos.